Fala Frila, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula, né? Essa live, na verdade, ela é uma live genérica, porque ela está sendo gravada alguns instantes antes de eu subir, antes das 8 horas, né? Na verdade, agora são 18h36 de uma terça-feira, que, para quem não sabe, é as terças-feiras que, toda terça-feira, né? Deixa eu tirar o barulhinho aqui só do WhatsApp. É toda terça-feira que eu subo uma aula ensinando você aí, Freela, a conseguir melhorar mais os seus processos, desde a fase de entender qual é o serviço que você presta até a fase de fechamento de proposta. Então, nas últimas lives aqui eu tô pontuando bastante sobre prospecção, né, que foi o que a galera mais pediu. Pô, como que eu faço para achar clientes, como que eu faço para entender qual que é o meu perfil de cliente ideal. Então, se você ainda não viu as outras duas lives, eu recomendo que você veja. A questão dessa aula está sendo gravada é porque na semana passada eu tive muitos problemas com a live, com a ferramenta, que eu estava usando o OBS, e eu não sei o que aconteceu, que é essa atualização nova do Catalina, do Mac, né, do Catalina OS, né, que é o sistema operacional do Mac, depois da atualização, o OBS não está funcionando direito. Pra você ter ideia, eu estou tendo que rodar o OBS na linha de comando, porque ele simplesmente não está abrindo, etc. Então foi algum bug com a atualização do Catalina, né? Então, para ser tudo bonito, para dar tudo certo, para as 8 horas agora você conseguir começar a assistir essa aula e a gente ter esse hábito, né, de toda terça-feira ter as nossas aulas. Então eu resolvi fazer um teste aqui, de fazer essa aula gravada, e vamos ver como que funciona, vamos ver qual que é o feedback da galera, tá? Então a ideia é que nessa live a gente fale sobre como construir uma proposta eficiente, né? A gente já entendeu como usar as ferramentas para buscar clientes, a gente já entendeu então como formatar e como construir o nosso perfil de cliente ideal. E uma vez então que a gente tem essas duas frentes prontas, né? A gente já está sabendo como prospectar, a gente já está conseguindo gerar aí levantada de mão, né? Que eu costumo chamar de potenciais clientes interessados pelo seu negócio. A gente entra num movimento de, ok, e agora? Como que eu faço para não cagar, para não ferrar todo esse esforço que eu tive, né? De entender qual que é o meu perfil de cliente ideal, de ir atrás dele, né? De criar ali uma abordagem de vendas que funcione, que ele tenha interesse. E agora, como que eu faço para não ferrar todo o rolê, né? Porque agora entra o teu esforço e a tua habilidade de concluir esse processo, que é basicamente fazer um diagnóstico, oferecer uma proposta que realmente converse com a necessidade do cliente naquele momento, né? Porque se ele está interessado em saber mais sobre o seu trabalho, é porque ele de fato precisa de algo, ou ele está vendo que vai necessitar de algo, de um serviço no qual você possa oferecer, né? No qual você possa fazer para ele e resolver ali aquela necessidade, né? Então a gente começa a entrar num movimento super crucial, né? E aí eu só quero pontuar uma coisa. A partir dessa aula a gente vai ter algumas easter eggs aparecendo aqui a parte do lado aqui, né? Que o meu vídeo está do lado direito aqui, então na parte do lado a gente vai ter algumas palavras-chave aparecendo, né? O que acontece? A ideia é que você, quando vê essa palavra-chave, você dá um print nela, ou você pega ela ali e manda para mim no inbox do Instagram. Porque eu vou te colocar no grupo exclusivo nosso do Facebook, aonde amanhã, quarta-feira, eu vou subir uma mini aula que complementa essa aula. Então toda terça-feira a gente vai ter uma aula densa, falando sobre processo, sobre estratégia, sobre tática. E toda quarta-feira, na parte da tarde, após o almoço, eu vou subir uma mini aula com um outro insight que vai complementar. Então, essa mini aula, ela só vai, a galera só vai conseguir visualizar quem tiver nesse grupo exclusivo do Jornada Freelancer, que vai ser no Facebook, tá? Eu ia fazer no Telegram, mas a galera falou que não usa o Telegram e etc. Então vai ser no Facebook. Se você já está acompanhando os stories lá
Instagram, você já viu que a galera topou fazer um grupo no Facebook para a gente interagir mais, para a gente construir melhor essa comunidade que é o Jornada Freelancer, né? Então, toda vez que aparecer, né, essa palavra-chave e você ainda não fizer parte do grupo do Facebook, por exemplo, você me manda essa palavra-chave, né, o nome da palavra-chave lá no inbox do Instagram do Jornada Freelancer, que está aqui na descrição, e eu vou automaticamente te colocar dentro do grupo do Facebook, tá? E a ideia é justamente essa, é um filtro mesmo. Só vai fazer parte do grupo quem realmente tiver a fim de consumir, tiver consumindo conteúdo, aplicando aqui, tá? E uma outra coisa, se você tiver conseguindo ter algum resultado já assistindo essas lives, se você tiver conseguindo evoluir, cara, me manda uma mensagem, fala, pô, tá sendo muito legal, tô conseguindo evoluir, me manda um print de alguma coisa assim que prove que tudo isso que eu tô te ensinando tá funcionando, tá? Então vamos lá, vamos à nossa live, chega de recadinhos. A ideia aqui, galera, é que a gente fale sobre a anatomia de uma proposta, né? Então eu vou te mostrar uma das metodologias que eu uso, não é bem uma metodologia, mas um dos frameworks que eu uso, tem outros, tá? Mas esses outros, eles vão muito provavelmente estar no Freela 10K, tá? Que é o curso de marketing e vendas para freelancers, que logo tá no ar. Eu estou postergando ele ainda porque tem muita coisinha ali interessante de conteúdo que eu ainda quero terminar de editar e tal, para deixar algo bem bacana para você. E é um curso que eu vou jogar direto dentro do Facebook, do grupo do Facebook primeiro. Vai ser onde eu vou divulgar primeiro ali, aí as pessoas vão ter acesso mais antecipadamente às novidades, aos cursos, aos livros, etc. Tudo que está vindo por aí, né? Então eu vou te mostrar uma das metodologias que eu uso para fazer diagnóstico, né? E depois do diagnóstico montar uma proposta que realmente vai me trazer uma taxa de sucesso ali, que vai aumentar o meu sucesso, no sentido de eu conseguir, a probabilidade de eu conseguir fechar um cliente a partir desses passos é muito mais alta do que se eu fizer tudo só por osmose, se pura e simplesmente eu sair fazendo o que todo mundo faz de errado por aí, né? Então eu vou mostrar a forma correta de você conseguir fazer um diagnóstico e depois desse diagnóstico você fazer uma proposta, criar uma proposta que realmente vai conversar com aquilo que o cliente necessita, porque você teve todos os cuidados antes de entender de fato o que ele quer, o que ele precisa e quais são as expectativas dele, tá? Então, o que acontece? Como a gente conversou nas últimas duas lives, a gente tem um momento de prospecção e pesquisa. Então, mais uma vez, se você não viu a live 1 e a live 2, né? Na verdade, eu faria até o contrário. Eu assistiria primeiro a live 2 e depois a live 1. Porque a live 1 foi uma live que foi um start. Então, precisava ter um conteúdo mais impactante, assim. Meio que abrir o jogo mesmo, sabe? Mostrar o caminho do ouro ali. Então, essa foi a proposta. Mas, para que você consiga entender pesquisa e prospecção, eu recomendo que você veja ali a live 2 e depois a live 1. O que acontece? Eu gosto de pontuar isso como a levantada de mão, né? Beleza, uma vez que a gente passou por um movimento de prospecção, pesquisa e prospecção, e a gente conseguiu chamar a atenção de um potencial cliente, ele falou, pô, tenho interesse em conhecer mais sobre o seu serviço, Felipe. Vi que você é um freela de marketing, então eu quero saber mais sobre você. Então, eu chamo isso de levantada de mão, né? A pessoa, opa, tô aqui, tô interessado. A pessoa sinalizou curiosidade sobre o seu serviço, tá? Então, o que acontece? Primeiro ponto, né? O cliente teve alguma curiosidade sobre o seu trabalho? Eu gosto de colocar o processo de vendas freelancer em 3 steps. Pré-diagnóstico, diagnóstico, proposta, né? 4, né? Pré-diagnóstico, diagnóstico, proposta e negociação, né? Negociação / fechamento. Negociação vai ficar para uma outra live, mas a gente vai chegar até proposta hoje, até a apresentação de uma proposta efetiva que vá sim interessar o cliente, que você consiga prosseguir com ele para a fase de negociação. A fase de negociação é bem complexa, tem várias metodologias e tal, mas aí vai ficar para uma próxima live.
Mas vamos deixar esses 3 steps aqui evidentes, tá? Pré-diagnóstico, diagnóstico e proposta. Você não pode pular nenhum e nem outro, tá? Na verdade, você não pode pular os 2 primeiros steps e ir direto para a proposta, que é o que eu falei, acontece muito. Todo mundo vai... Ah, você quer saber sobre o meu trabalho? Beleza, passa seu contato aí, vou te mandar uma proposta. Porque é de um site que você precisa, né? Aí você vai pegar aquela proposta padrão porca, ou às vezes a proposta padrão tá até bonita, e você vai enviar para o teu cliente. Cara, não vai fazer sentido nenhum para ele, né? Então, por quê? Você primeiro precisa saber de onde ele é, há quanto tempo ele está nesse segmento, nessa indústria, o que é essa empresa, ou o que o cliente faz, com quem que ele compete e qual é o tamanho deles. Depois, você precisa entender para quais clientes relevantes anteriores você já resolveu problema similar. O que eu quero dizer com isso? Esses steps aí são steps de pré-diagnóstico, tá? E aí eu vou passar um formulário também que eu uso para validar esse pré-diagnóstico. Mas um entendimento de forma muito curta, se você não quiser trabalhar o formulário que eu vou passar ali, que você pode construir um formulário igual para ti. Se você não quiser trabalhar nada disso, que eu vou passar mais para frente, se você parar aqui, se você parar a live aqui, entender esses 4 pontos, já valeu. Na verdade, mais ou menos, porque vai ter muito complemento mais pra frente. Mas se você entender que primeiro você precisa saber de onde esse cliente é, né? Qual que é o histórico desse cliente, há quanto tempo que ele está no segmento, nessa indústria, qual que é a maturidade dele sobre o segmento e indústria, o que a empresa dele faz de fato, né? Quais são todos os concorrentes, o que você pode buscar de benchmark, o que os concorrentes já fazem bem e tal, principalmente se você é um profissional de vídeo, se você é um freela de ilustração, se você é um freela de design, se você é um freela de site, se você é um freela de marketing, de tráfego, enfim. 4 pontos básicos. Só que, para mim, o mais importante de todos eles é esse 4º ponto aqui, que é, ok, a pessoa tem interesse sobre o seu trabalho. Você já teve alguma experiência no segmento que aquele potencial cliente atua? Você já fez algum projeto similar ao que aquele potencial cliente quer? Porque isso vai... Essa percepção, você sentar e pensar, pô, eu já atendi empresas e clientes que precisam da mesma coisa que esse cara está precisando aqui, então eu sei como fisgar ele. Você ter esse entendimento já te ajuda muito. Primeiro porque você vai ter mais confiança em todo esse processo de pré-diagnóstico, diagnóstico e proposta, até a proposta. Você vai ter mais confiança porque você realmente já passou por algo similar, já prestou, já fez projetos similares, né? E você sabe exatamente, ou de uma forma ali, quase que completa, o que o seu cliente vai precisar, o que ele precisa. Então é uma forma de você se antecipar. Mas isso não significa se antecipar ali nas ideias, nas estratégias que você vai pensar para colocar na proposta. Então você já tem um norte. Só que isso não exclui de maneira alguma um formulário de pré-diagnóstico. O que significa um formulário de pré-diagnóstico? Tá? O que acontece? O cliente entrou em contato, respondeu a tua mensagem de abordagem, de prospecção ali, respondeu a tua mensagem, né, quando você fala lá no LinkedIn ou no e-mail. Cara, tudo bem? Eu vi que você é da empresa X, eu sou um profissional, por exemplo, de vídeo, eu sou videomaker, e eu faço vídeos institucionais para empresas do mesmo segmento que a tua. Já prestei serviços para empresas do mesmo segmento que a sua. Por exemplo, você tem interesse em saber mais sobre o meu trabalho? Quando ele responder e falar sim, tem interesse, você vai fazer 2 coisas. Você vai falar, pô, que legal. Vamos fazer o seguinte, você pode me falar quais são 3 datas que você possa marcar um papo, que aí é esse papo de diagnóstico, né? Você pode me passar 3 datas no qual você possa e eu me encaixo em alguma delas, então tem esse primeiro ponto. Quando ele te passar a data e te passar o e-mail para você mandar o invite, nesse e-mail você vai pontuar o seguinte, na verdade antes do e-mail, na mensagem, você vai falar o seguinte, fulano, eu vou te mandar um invite aqui para bloquear a minha e a sua agenda, só que nesse e-mail eu também vou te mandar um formulário
de pré-diagnóstico, para entender um pouquinho mais sobre a sua empresa, sobre o que você tem feito no mercado hoje, enfim. Então, se você puder responder esse formulário até a nossa primeira reunião, eu agradeço muito, porque eu gosto de realmente ter um bom contexto sobre os meus clientes. Cara, primeiro que isso já mostra, assim, né, outro nível de profissional, né? Te mostra que você realmente tem um processo, mostra para o potencial cliente que você realmente tem processo e que você liga acima de tudo para o cliente, né? Porque você tá falando que, ó, porque eu ligo tanto pro teu tempo, para esse tempo que você está disponibilizando para mim, eu vou te mandar um formulário aqui, junto com esse invite, para que na nossa primeira reunião a gente seja muito objetivo, né? E a gente eu consiga realmente entender, né, a partir desse pré-diagnóstico aí, as coisas que você vai responder naquele formulário, que eu consiga entender ali qual que é o momento da sua empresa e, enfim, a gente caminhar para uma reunião ali de apresentação, para a gente se conhecer bem efetiva, né? Então, eu sugiro que você faça isso, tá? Sério, funciona muito bem, porque é uma forma de você realmente mostrar que você é um profissional mesmo, que você tem ali passos, né? O cliente já muda a percepção dele sobre você e sobre como você atua ali, né? Porque você vai falar, pô, esse cara é cuidadoso, né? Eu já recebi vários feedbacks, né? Principalmente dessa brincadeirinha, dessa questãozinha de me passa 3 datas e horários que você possa, porque o que a maioria faz? Manda os freelas, né, ou agências, ou qualquer empresa hoje, na verdade muitas empresas fazem assim, manda agenda e aí faz com que o cliente se vire para se encaixar nessa agenda da empresa. E na verdade o movimento tem que ser o contrário. Porque se a gente está colocando, se a gente fala aqui, principalmente num movimento freelancer, o cliente tem que estar em primeiro lugar desde a fase de pesquisa, né? Cara, a gente precisa realmente ser apaixonado por esses movimentos assim de pesquisa, prospecção e etc. Se a gente está falando que o cliente é o centro de tudo, a gente precisa mostrar isso para ele. Então, isso pode parecer besteira dos horários, mas, cara, funciona e funciona muito bem. Tá? Então, antes da apresentação da proposta, tem esse movimento. Você primeiro vai fazer um call de diagnóstico. E no envio do e-mail, do invite, né, você vai inserir um formulário de pré-diagnóstico. E esse formulário, ele tem basicamente essa anatomia. Você está vendo aí o nome Growth Labs. O Growth Labs era o nome da minha antiga empresa em sociedade com o Anderson Palma, né? Esse tipo de formulário é um formulário que a gente já usava muito antes do Growth Labs, que eu já usava muito antes do Growth Labs como freela, o Palma também, e a gente pegou e trouxe para o contexto do Growth Labs. Para quem me acompanha no Jornada Freelancer já sabe, eu não estou mais nessa empresa, nessa sociedade. Eu saí em agosto justamente para fazer o Jornada Freelancer acontecer, mas a anatomia desse formulário é a mesma anatomia que eu uso hoje, né, pro meu formulário, pro formulário de freela mesmo, né? Só tá o nome Growth Labs aí por uma questão de que eu tinha printado já há alguns meses e aí já coloquei aqui na apresentação, mas para mostrar os campos que eu tenho nesse formulário, tá? Então, você pode ver que no formulário a proposta que eu continuo fazendo hoje de serviço é a mesma proposta que eu tinha no Growth Labs, né? Eu promovo o crescimento sustentável, né, fazendo com que empresas tenham mais eficiência na área de data analytics, na área de vendas e na área de marketing, né? Então, eu atendo empresas nessas 3 frentes, dando consultoria nessas 3 frentes. E aí, no início desse formulário, ali na descrição, você vai ver que eu explico do porquê do formulário, então isso é importante, né? A gente fala que o formulário vai ser rápido, vai ser indolor e que, isso é bom para a gente conseguir ter uma visão melhor da empresa, do momento da empresa. Então vai ter o campo do e-mail, mais uma vez, né? Ou se você quiser, você pode tirar esse campo de e-mail, mas eu deixaria no caso, né? Vai ter o campo de e-mail, depois vai ter o nome da empresa, site da empresa. Isso é extremamente importante, tá, gente? Porque aí entra naquele campo, né, de perfis de clientes ideais, né?
Você quer atender um cliente que ele não tem um mínimo de estrutura, por exemplo, um site. Aqui no pré-diagnóstico você já consegue saber isso, entendeu? Sem ser meio cavalo com o cliente logo no primeiro papo. Se ele não tiver um site, se ele tiver um site bem podrinho, você já consegue analisar. Obviamente você já vai ter visto isso antes. Lembrando que na live 002 a gente falou muito sobre essa questão de pesquisa e etc e tal, né? Mas se você não conseguir achar por algum motivo, aqui é o lugar onde você vai ter certeza se ele realmente tem um mínimo de estrutura, que é um site, né? Basicamente, né? Depois eu pergunto para ele aqui embaixo, né? Aqui você vai ver que tem sobre o Growth Labs, mas atualmente está sobre o Felipe Xavier, né? E aí eu pergunto para ele, você já conhece ou já ouviu falar sobre Growth Hacking ou Data Analytics e tal, que são os tipos de serviço que eu presto? Aí ele vai falar sim ou não. Já é um ponto muito bom, já são informações para você sacar se ele manja ali de alguma metodologia que faz parte do teu trabalho. Por exemplo, se você é videomaker, né, e tem alguma metodologia dentro, né, da sua prestação de serviço e você quiser colocar ali um campo, você já conhece a forma no qual profissionais hoje editam vídeos de forma eficiência com nome X, sim ou não, né? Eu tô falando groselha aqui porque eu não manjo nada do campo de videomaker, né? Mas vou falar aqui de tráfego, né? Você é um profissional de tráfego, né? Aí você pode colocar, você já conhece ou já ouviu falar sobre Facebook Ads, sobre Google Ads, aí ele vai colocar sim ou não. Isso é bom porque você entende a maturidade, qual que é a maturidade do cliente em relação àquela frente que ele falou que está necessitando, né? Porque muitas vezes é um cliente, se você, por exemplo, é um profissional de tráfego, é um cliente que vai falar para você assim, eu preciso fazer anúncio. Só que esse cara não sabe da possibilidade de fazer anúncios com uma eficiência no Facebook Ads, no Instagram Ads, tabula, né, que aí é mais a parte de Native Ads e tudo mais. Então, é legal você perguntar isso no pré-diagnóstico para você saber qual que é a maturidade sobre o campo que você atua, né? Qual que é a maturidade do cliente em relação ao tipo de serviço que você presta e ao campo que você atua, né? Então, aí depois tem ali como que você conheceu o Growth Labs ou como que você conheceu o Felipe Xavier. Então nesse ponto aí tem foi LinkedIn. Nesse caso, se for um cliente que ele chegou, que ele te respondeu a partir de uma prospecção no LinkedIn ou por e-mail que você fez, né? Foi até lá, foi atrás do cliente, pegou o contato, mandou mensagem, ele te respondeu, aí ele vai pontuar aí, né? Que foi através do contato que o Felipe fez comigo, o LinkedIn e tal. Se for alguém que chegou através de algum anúncio, se você é um freela que roda anúncio, por exemplo, se você é um freela que faz muito conteúdo no LinkedIn, as pessoas entram no seu perfil, acessam o seu site, enfim, ou já te mandam uma mensagem, aí é o lugar só para você realmente entender de fato e ter documentado qual foi o canal pelo qual esse potencial cliente chegou até você, tá? Aí, o que tem? Começam as informações sobre a empresa do cidadão. Então, aí entra um ponto, tá? Que eu quero deixar claro aqui. No pré-diagnóstico você revalida o teu processo e os teus steps de prospecção, como eu também já disse lá no começo da live. Aqui você vai revalidar. O campo de pré-diagnóstico é muito legal para você revalidar o processo de busca de perfil de cliente ideal. Porque aqui eu vou começar a perguntar para ele sobre a posição dele na empresa, né? Se ele é CEO, se ele é gerente, etc. Como você pode ver aí no campo sobre a sua empresa. Então, eu vou começar a perguntar para ele se ele é dono, se ele é investidor, se ele é marketing, se ele é vendas. Quem viu a Live 002 vai lembrar que essas informações você precisa saber na pesquisa. Aqui na fase de pré-diagnóstico é uma parte para você revalidar, para você realmente saber se aquela pessoa no qual você está conversando e no qual tinha o cargo que ela disse ter, se realmente isso é verdade. Se ela vai colocar ali, eu sou na verdade o financeiro, mas eu também faço marketing, sabe? Então, aqui é uma parte de você realmente revalidar mesmo, né? Uma vez que você faz isso na pesquisa, aqui é só o momento de você ter certeza mesmo que esse perfil de cliente ideal
segue todos os steps da pesquisa que você fez lá na frente. Porque o que pode acontecer? Às vezes, quando você entrou em contato com a pessoa, ela acaba mandando, por exemplo, o teu formulário para um subordinado ou para uma outra pessoa responder. Por isso que é importante ter o formulário, entendeu? Porque quando acontece, principalmente a fase de prospecção, e você tem ali uma pessoa que tem interesse nos teus serviços, e quando você fala que quer prosseguir para um relacionamento de vendas mesmo, para uma primeira reunião e etc., muitas vezes ela acaba te direcionando para outra pessoa que na verdade é responsável de tomar a decisão e de contratar freelancers dentro da empresa. Por isso que é importante ter o diagnóstico, porque toda pesquisa que você fez para atingir aquele perfil de cliente ideal, para atingir aquele decisor ou influenciador, ele meio que vai se perder um pouco no relacionamento de vendas se você não tiver o pré-diagnóstico para revalidar aquelas informações de pesquisa. Faz sentido? É só um cuidado meio chato mesmo, tá? Então, entende que o formulário de pré-diagnóstico ele revalida toda a tua pesquisa e toda a tua estratégia de prospecção, tá? Porque aí você vai saber, pô, legal, eu entrei em contato com o fulano que falou que era head de marketing, mas quem respondeu o formulário é o fulano que é auxiliar de marketing. Então, ele é um influenciador, o que aconteceu, né? Então, na verdade, entre esse ponto, né, de você revalidar, mas aí tá a questão dos campos também, né? Os campos ali você pode colocar, a gente já deixa ali, beleza, se é dono, CEO, investidor, sócio, marketing, vendas, né? Tem algumas informações ali que ele vai clicar no checkbox, ou você pode deixar um campo só para ele escrever o que ele é mesmo, e tá tudo beleza, tá? Então, pré-diagnóstico, mais uma vez, revalida toda a tua fase de pesquisa ali, de perfil de cliente ideal, tá? E aí, entra o ponto, descreva em poucas palavras o que a sua empresa faz, né? Então, isso é legal você ter de informação o que a empresa faz de fato, porque uma coisa é o que você pesquisou e entendeu, outra coisa é o que o cliente te disse, tá? Entender há quanto tempo ele está no mercado, então, mais uma vez, isso vai revalidar aquela pesquisa que você vai fazer no LinkedIn, porque você vai ver que lá no Sales Navigator tem um campo onde você vê há quanto tempo o cara está naquela empresa ou quanto tempo ele está naquele segmento. Então, e se você não conseguir puxar isso, por exemplo, se você é um freela que não usa o Sales Navigator, tá? Aí que o pré-diagnóstico, aí que o formulário de pré-diagnóstico tem mais importância ainda. Porque o Sales Navigator, como eu disse na live 2, na live 1, na live 2, ele é pago. Então você pode usá-lo e pagá-lo, mas você também pode usar o LinkedIn gratuito ali e usa o teu formulário de pré-diagnóstico para ir entendendo, né, essa relação, entendendo esse cliente, né? Porque aqui no pré-diagnóstico é o momento que você pode olhar e pode travar o relacionamento. Porque, cara, esse diagnóstico aqui não tem... Cara, esse pré-diagnóstico aqui me deu um monte de informação que não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver eu prestar um serviço para esse cara. Ele não tá no momento, entendeu? Ele não precisa do meu negócio ali, do meu serviço. Então, é um momento que você pode travar o relacionamento de vendas, né? Então, entender quanto tempo eles estão naquele segmento. Aí, perguntar qual que é o faturamento anual. Qual que é o faturamento anual deles? Então, nesse caso, eu deixo esse campo como obrigatório. E eu nunca tive problema, a maioria dos clientes respondem ali, né? Obviamente tem cliente que às vezes responde que o faturamento é menor do que o real para não parecer que tem muito dinheiro quando na verdade tem. Mas esse campo é super importante porque você vai saber o quanto que o cliente fatura. A partir disso você consegue lá na frente dar uma precificação para esse cliente. Porque a partir do faturamento você vai saber para onde ele consegue ir, até onde ele consegue esticar, né? E aí tem uma outra live onde a gente vai falar sobre precificação, mas aqui na parte do faturamento anual você vai entender basicamente quanto que ele fatura
E aí você vai saber como... Cara, beleza, se ele fatura abaixo de 359 mil por ano, cara, eu não sei se esse cliente vai conseguir te pagar um ticket alto. Agora, se esse cliente aí entra naquele campo, mais uma vez, de perfil de cliente ideal, a tua pesquisa, porque o faturamento vai estar muito relacionado ao porte da empresa, porte pequeno, porte médio, porte grande e por aí vai, né? Então aqui é onde você vai ter os números de uma forma mais especificada muitas vezes, porque às vezes você não vai conseguir puxar o faturamento lá pelo Sales Navigator, e se você não usar o Sales Navigator é aí que você não vai conseguir mesmo, tá? Então aqui é muito importante esse campo para você saber aonde você está pisando. Porque se você pega um cliente que já dá uma informação de faturamento anual abaixo de 359 mil, aí é sinalzinho amarelo, porque você tem que saber se esse cliente vai ter dinheiro para te pagar, né, aquilo que você quer cobrar, né, ou enfim, vai te dar um norte aí sobre como que você vai lidar com a parte de precificação depois, tá? Quantos funcionários a empresa tem? Então isso é importante, vai revalidar a pesquisa de ISP, né, quando você for puxar ali, porque lembra, o LinkedIn ele tem a ferramenta que é o Sales Navigator, que é aquela ferramenta lá de pesquisa mais detalhada para vendas, só que nem sempre ela vai ser assertiva, tá, gente? Então por isso que o de pré-diagnóstico ele serve justamente para, cara, fincar um norte mesmo, te dar um norte bem coerente para reunião de apresentação, tá? E aí, aqui é um ponto legal que eu gosto de ter no meu formulário, que é, cara, de todos esses funcionários, né? Quais funcionários fazem parte do departamento, por exemplo, de criação? Ou departamento de audiovisual, se você é um videomaker, ou um departamento de criação, se você é designer e tal, ou um departamento de UX, se você vai prestar algum serviço de UX design, departamento de vendas, departamento de mídia, tráfego, né, e por aí vai. Então aqui é legal você entender, porque aí volta naquele ponto que a gente falou lá nas lives 002, de entender quem são os possíveis influenciadores dentro daquele departamento, porque muito freela, o que acontece? Quando a empresa tem empresa, né, que contrata freela, e aquele freela vai se reportar a um departamento. É o departamento do que? É o departamento de marketing, é o departamento de vendas, é o departamento de sucesso do cliente, o que é? Você precisa entender quantas pessoas tem nesses departamentos, né? Então isso é importante. E aí, quais as principais necessidades relacionadas a área, né, que você vai prestar serviço? Então, no meu caso, eu presto serviços de marketing. Então, para mim é importante saber quais são as necessidades dele relacionado à área de marketing, né? As estratégias de marketing, as táticas de marketing, né? Então, isso é importante. Depois, eu pergunto para ele quais são as estratégias dele atualmente. Aí você pode mudar todas essas perguntas, galera, vocês podem mudar para o contexto de vocês, tá? No caso, eu pergunto sobre estratégia para entender o que ele está fazendo atualmente. Mas, mais uma vez, se é videomaker, é designer, é jornalista, enfim, você pode colocar, cara, o que você tem feito atualmente, né? Quantos vídeos você já produziu sobre a sua empresa? Quanto de orçamento de mídia você gasta? Quantas estratégias de anúncio, de tráfego você já fez, né? Enfim, você pode criar o teu contexto aí, as perguntas pro teu contexto, tá? E aí entra um ponto que é crucial, tá? A gente tem a parte de entender faturamento lá em cima, mas lá embaixo a gente tem um ponto crucial para dizer qual que é o nosso gatilho de passagem, né? Se a gente realmente tem um gatilho de passagem ali coerente para a reunião de apresentação, que é a primeira reunião, que é uma reunião de diagnóstico aprofundado. Isso tudo, esse movimento todo são os pré-diagnósticos, porque você não conversou com o cliente ainda, tá? Ou se você quiser, tem uma forma também. Enquanto você estiver falando com o cliente na primeira reunião, você pode ir preenchendo o formulário. Mas eu não indico, porque senão vai ficar meio estranho a conversa, né? Pensa, você perguntando as coisas e clicando ali, o cliente só respondendo. Não, primeira reunião é uma reunião para você
já chegar criando um relacionamento ali na malandragem, tá? Brincadeira, na malandragem não, mas chegar ali né, no relacionamento de vendas, né? Você tentar ver um pouco do que ele já postou e chegar falando um pouco sobre algum post que ele fez pra gerar, ter algum rapport, né? Que é essa interação, né? Essa intimidade prévia aí, de trocar ideia, enfim. Então, o que acontece? Aqui na parte de budget, eu pego na ferida. Eu pergunto, cara, você tem budget para contratar um serviço como o meu? Sim ou não? É sim ou não, não é sim ou não ou posso ver. Não, é sim ou não. Porque se ele já me fala que não, opa, então eu sei que muito provavelmente eu não vou passar da primeira reunião. Então, aqui é um modo de eu saber se eu prossigo ou não para uma primeira reunião, se eu perco tempo com ele ou não, tá? Porque se ele me fala não aqui é porque ele tá de curioso. Se ele tá de curioso, significa que ele não tá no momento e eu já vou sacar e eu posso ir sim para a primeira reunião. Mas aí você vai pontuar, ó, eu vi lá no pré-diagnóstico que você falou que não tem orçamento e tal, mas por que você tem interesse no meu serviço, né? Se você não tem budget e tal. Aí provavelmente ele é daqueles clientes que ele vai falar que é um trampo por sucesso, né? Ganho no sucesso, né? Que é no success fee ali, basicamente, né? Que é malandragem, assim, não, eu faço trabalho, o que eu consegui a gente faz o trampo junto, e o que eu consegui de resultado a partir desse trampo eu te dou uma porcentagem. Cara, não cai nessa. Isso é rodada, experiência própria, tá? De quem já caiu nessa. Então, o que acontece? Aqui é sim ou não. Aqui é o teu gatilho de passagem, onde o teu sinalzinho de alerta vai abrir e por aí vai, tá? Depois a gente tem qual é a expectativa dele, né? Em relação ao prazo, né? Principalmente se na questão de budget ele responde que sim. Então, se sim, legal, bacana, você já tem aí bastante informação, você tem um norte para seguir. E aí você vai perguntar qual que é a expectativa dele com o serviço, com a tua prestação de serviço, né? Se é imediata, se é em um mês, se ele não tem ideia. Porque se ele coloca ali, é imediato, sinal de que ele tem urgência. Excelente, excelente. Sinal de que meio caminho você já conseguiu andar, velho. Sim, o jogo tá quase, metade do jogo tá ganho. Porque, pô, se ele respondeu o formulário, respondeu ali sinalizando que tem budget, que o faturamento é legal, que a necessidade dele é imediata, então, legal, ele tem urgência e isso é um bom sinal. Se é em um mês, também legal, bacana, significa que ele tem ali uma ideia de qual é a data que ele vai precisar daquele serviço em específico. Se ele não tem ideia, significa que ele ainda não sabe se ele realmente tem a necessidade daquilo e ele não sabe se ele tem a urgência daquilo. Porque muitas vezes é algo que é urgente, que ele precisa para ontem, só que ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência de que ele precisaria ter aquele serviço, que ele precisaria ter aquele problema resolvido que você já diagnosticou acessando o site, né? Principalmente, isso funciona muito bem para profissional de tráfego, né? Se o cara não tem urgência, se ele não tem uma data para fazer aquele trampo, e ele tem budget, ele tem faturamento, ele tem budget, mas ele não tem ideia de quando poderia começar esse negócio, aí, aliás, quando ele poderia começar um serviço contigo, né? Para você, enfim, fazer aquilo que você se propôs a fazer para ele, significa que aí é você que tem que pontuar e passar para ele do porquê da importância dele começar esse serviço logo, ou do porquê ele começar esse serviço para uma data específica, para uma época específica, né? Porque pode ser um cliente assim que realmente ele não tem a necessidade de um serviço de vídeo toda semana ou de um serviço para agora, mas ele pode ter a necessidade de fazer um trampo de vídeo, por exemplo, né, se você é videomaker, na Black Friday. Então você, cara, vai deixar ali o sininho, né, se você entrar em contato com ele em julho, cara, você vai deixar ali já agendado, já vai montar uma proposta e tal, já vai deixar tudo certinho para prestar esse serviço naquela data específica, né? Então,
tem essa questão também, essa percepção, tá? E aí, a perguntinha final, existe alguma informação extra que eu deveria saber, né? E aí ele vai colocar lá, sim, não, sim, tem, poxa, atualmente a gente está passando por um outro problema que é assim assado e tal, então é legal você saber. Acontece bastante do cliente colocar algumas informações extras, tá? Então, esse é o teu formulário de pré-diagnóstico. Feito isso, você vai para uma reunião de apresentação do seu serviço, que aí, então a gente passou pelo passo 1, né, pré-diagnóstico, e a gente vai para o passo 2. No passo 2, o que vai acontecer? A gente vai perguntar sobre as expectativas dele mais uma vez, então ele falou ali, pontuou com a expectativa dele e tal, mas aí você vai entrar, pô, fulano, legal, eu vi quais são as suas expectativas aí e tal, que legal isso, então você tem assunto, você tem um roteiro para seguir nessa primeira reunião, porque nessa reunião, que pode ser via video call, pode ser via Hangouts ou pode ser via presencial também, se você estiver perto do cliente. Nessa reunião, a importância de você ter um pré-diagnóstico, a importância de você ter feito todos os passos certinhos de achar o cliente, um perfil de cliente ideal, fazer ali as pesquisas e tal, fazer um pré-diagnóstico para revalidar as informações e tirar outras informações. Isso tudo serve para esse momento, para você ter um roteiro, para você ter uma conversa. Porque aí você vai falar, pô, eu vi que você falou que as suas necessidades são essas. Tá, mas me conta um pouco mais. Há quanto tempo que você tem esse tipo de necessidade? Você já trabalhou com algum outro freelancer e tal? Essa informação de se ele já trabalhou com outros freelancers do segmento é uma informação legal para ter no formulário, tá, galera? Que veio aqui na cabeça agora, acho que pode ser interessante. Você já trabalhou com outros freelancers desse segmento? Ficou satisfeito? Não ficou satisfeito? Isso pode ser bem bacana, tá? E aí você vai perguntar sobre as necessidades reais, porque ali quando ele pontuar a necessidade, ele pode ser muito objetivo. E é o que acontece com a maioria dos clientes. Necessidade, é melhorar o faturamento. Tá, mas quais são as reais necessidades por volta disso, né? Porque às vezes ele tá perdido no mercado, tá sendo engolido por concorrência, ou ele tá fazendo um monte de coisa ali na força bruta, enfim, né? Então, entre esse ponto, primeiro você vai perguntar e vai seguir um roteiro, né, de acordo com o teu formulário de pré-diagnósticos. Então, você vai pontuar a questão da expectativa que você leu, que você viu, e vai falar de novo por que das expectativas, né? Porque às vezes o cliente pode responder o formulário na pressa também. Então tem muita informação que ele... Cara, isso acontece muito, né? Muito. Por isso que é importante ter esses passos, porque já aconteceu muito comigo de chegar numa reunião, cara, e não ser nada daquilo que o cliente respondeu no formulário de pré-diagnóstico, assim. Foi tudo distorcido. Tudo distorcido. Então, é muito importante você ter todas essas fases para ter esse roteiro no teu momento de reunião de diagnóstico, tá? Então, diagnóstico profundo, tá? Cara, se enxerga mesmo como um médico, tá? Assim, parece chato falar dessa questão de diagnóstico, pré-diagnóstico e tal, mas, cara, é que nem o médico. Você vai no médico, ele vai te dar um pré-diagnóstico ali. Depois ele vai te dar um monte de exame para você fazer e para ele te dar um diagnóstico mais profundo. É isso. E aí ele vai falar exatamente o que você tem. Basicamente, é essa a mentalidade que você tem que ter. Se enxerga como um médico. Não vai chegando e dando já a solução pro cara sem ouvir direito, sem fazer 1, 2 ou 3 reuniões. Cara, faça quantas reuniões for necessária para você entender o que de fato o cliente quer, tá? Porque o jogo vence o jogo quem foca no detalhe. O detalhe mora no diabo, literalmente. Então, vence o jogo quem foca no detalhe, quem foca em realmente conhecer o cliente, o momento dele, a necessidade dele de fato. E aí entra um ponto de você ouvir bastante e anotar, né? Então, ouvir, anotar. Eu fiz um IGTV, né, falando sobre anotação, né? Eu até mostrei pra galera, não sei se vocês estão vendo aí, mas aqui são folhinhas de anotação mesmo, de
enquanto eu faço as reuniões e etc. Então, anota, porque tem muita coisa, muita informação que vai sair ali na reunião de diagnóstico que não vai estar na reunião de pré-diagnóstico, que você não conseguiu pegar na pesquisa de prospecção, tá? E por fim, você vai sugerir uma data para a apresentação. Então, uma vez que você concluiu o teu diagnóstico ali, então você pode revisitar o IGTV que eu fiz lá no @jornada freelancer. Eu fiz um IGTV, né? Realmente eu estava conversando com o cliente ali, eu estava justamente nessa fase de diagnóstico, conversando com ele, e no fim eu dei o direcionamento para a gente marcar a reunião de proposta. Então, você vai marcar uma reunião para você apresentar a proposta depois de todas essas informações que você puxou. Você não vai enviar isso por e-mail, pelo amor de Deus, tá? Você não vai enviar isso por e-mail. Você vai sempre marcar uma reunião. Ah, Felipe, não dá, é muito difícil e tal. Cara, só em momentos assim, né, extraordinários, ok, você manda por e-mail, mas aí você sabe que quando ele abrir a proposta e for ler ali por e-mail, ele vai... Toda a percepção da proposta dele ali, todas as objeções que ele tiver, você não vai estar com ele para quebrar a objeção, para tirar dúvida e tal. Vai ser tudo da cabeça dele. E sempre dá ruim, sempre dá ruim, assim. É difícil você ter uma taxa alta de fechamento de venda, principalmente para serviços freelancers, se você deixa o cliente interpretar a proposta do jeito dele. Então, para mim é meio que burrice, mas tem gente que insiste, então, ok. Então, o que acontece? Tem um outro ponto aqui, isso aqui é legal. Pré-diagnóstico, diagnóstico. Do diagnóstico até a apresentação da proposta, tem um gap, né? Tem um tempo, que é 3 dias, 1 semana, 2 semanas. É o tempo, você marcou a data no qual o cliente pode, né? Então, é um período ali que ele vai ficar sem falar com você. Uma coisa que eu recomendo é que você tente manter esse cliente engajado até a reunião de apresentação da proposta. Mantenha o cara engajado até a apresentação da proposta. Por exemplo, esse foi um exemplo que eu fiz na época que eu estava no Growth Labs, eu uso isso para mim agora, que é na semana, porque o meu tempo de marcar do diagnóstico para apresentação de proposta leva em média 1 semana. Nessa média de 1 semana, por exemplo, se eu faço o diagnóstico na segunda e marquei na sexta-feira, a apresentação de proposta, na quarta-feira eu entro lá no meu MailChimp, enfim, na ferramenta aí de disparo de e-mail que você tiver, né? E na quarta-feira, por exemplo, se eu tive uma interação com ele na segunda, eu não vou ficar terça, quarta e quinta sem esse cara lembrar de mim, sem ele lembrar que teve um papo incrível comigo e sem ele lembrar que eu sou o profissional certo para atendê-lo, né? Então, aqui, quarta-feira eu mando um e-mail para ele falando sobre prova social, né? Um e-mail de prova social, um e-mail ali de case, né? Então esse foi muito legal, porque no título do e-mail eu coloquei assim: só o Chuck Norris quadruplicaria as vendas de um cliente? Não. E aí eu estou me comparando ao Chuck Norris? Sim. Estou sendo ousado? Sim. Estou sendo muito ganancioso? Sim. Porém, é uma forma de tentar ser divertido, né, também para o cliente, de tentar chamar a atenção dele de alguma forma. E aí eu mandei isso para um potencial cliente, aí tem a cópia ali da época no qual eu estava no Growth Labs, etc. e tal. E foi incrível, porque o cliente respondeu na sequência. Ele falou: cara, muito incrível, eu adorei, né? Porque assim, eu tinha falado de vários cases, só que teve um case que eu deixei para mandar para ele nesse ponto de interação, né? Então basicamente ele acaba esquecendo de você nesse meio tempo. Então cria um ponto de interação com ele no meio tempo aqui, até a outra interação de proposta. Porque aí o que acontece? O cliente vai ficar vivo aliás, você vai ficar vivo na cabeça do cliente todo o tempo, né? Então, esse ponto aí de você
mandar um e-mail de prova social, que eu apresentei vários cases, deixei um case para fazer nesse ponto de interação, que era na quarta-feira. Não foi na quarta-feira, mas estou dando exemplo da quarta-feira, que foi no meio termo. Eu mandei esse e-mail, ele respondeu, achando incrível, e o e-mail era assim: estou ansioso para a nossa reunião de proposta no dia X, que era 2 dias depois, né? Então, pronto, já deixei ele ansioso. Pô, ele me falar que tá ansioso para a proposta já é ótimo, significa que ele tá mega engajado, tá super afim, então vamos nessa, né? E aí, qual que é a anatomia de uma proposta? Eu gosto de usar a anatomia de proposta. Como eu sou um freela de consultoria, a minha proposta está muito relacionada né, eu sou freela de consultoria, então presto serviço de consultoria, também faço mão na massa e tal, mas eu uso mais ou menos o modelo que o Nino Carvalho usa. Para quem não conhece, o Nino Carvalho é um baita profissional de marketing hoje, ele trabalha em Portugal, é um cara super reconhecido e tal. E eu gosto muito desse modelo que ele usa. Eu tenho o meu modelo também, eu tenho outros modelos, mas esse daqui eu acho que é o mais universal, assim, que cabe dentro do movimento freelancer, que cabe para a classe freelancer, principalmente os freelancers de digital, né? Então, eu gosto de colocar ali, né, beleza, a anatomia de uma proposta, ela começa com o que você faz, quem são os seus clientes, quais são os seus principais diferenciais, né? Depois, ela segue para um panorama e um contexto, né? Então você vai apresentar um contexto resumido de todo o briefing que você recebeu a partir do pré-diagnóstico, diagnóstico, né? Que você compreende o mercado do cliente, você sabe quais são as dificuldades e tudo mais. Aí você vai colocar quais são os objetivos do seu serviço, então você vai listar o que você pretende alcançar, quais são os resultados que você pretende dar para o cliente por meio do teu serviço, nesse caso, no meu caso, consultoria. Né? O que o cliente vai ganhar em te contratar, né? Além de ter o serviço entregue, qual é outro tipo de benefício que você vai gerar? Então, uma lista ali de benefícios e objetivos que você vai conseguir atingir, né, com o seu trabalho. O que você vai fazer? Então, um resumo, né? Aqui ele usa um exemplo de objetivo-resultado, né? Então, ele coloca um prazo para cada um deles. Obviamente, gente, isso precisa entrar no teu contexto, tá? Isso é um contexto que encaixa muito bem para quem desenvolve site, para serviço de marketing, de vendas e tal. Mas acho que aí para vídeo, jornalistas, profissional de conteúdo, o movimento já é outro, mas você pode pegar esse exemplo e encaixar no teu contexto. Já é um guia, né? E aí você entra falando sobre cada etapa do serviço, né? O que você vai fazer especificamente. Então você vai dizer o que vai acontecer em cada etapa do serviço. Não precisa ser muito prolixo, é só você explicar de forma sintetizada ali o que vai acontecer em cada etapa, né? O que vai ser especificamente feito, quais são os entregáveis a partir dessas tarefas, né? E por que você vai escolher, né? Por que o cliente vai me escolher, né? Por que o cliente vai te escolher, né? Qual que é a tua vantagem justa de fato? Depois disso a gente tem os cases, né? Que aí o ponto de case você pode trazer no começo, pode trazer no fim, aí vai ficar muito da tua, né? Da tua percepção, das tuas ideias. Você pode testar isso também, né? Tem a parte de depoimento. Então, depoimento é algo importante. Você pode ter ou não ter também, então é uma questão de experimentar. Eu particularmente não tenho depoimento na minha apresentação de proposta. Os depoimentos muitas vezes rodam, eu deixo eles para rodar nesse ponto de interação aqui do diagnóstico para reunião de proposta, tá? Então, basicamente eu deixo para ter conteúdo para engajar o cliente até a reunião de proposta, né? Aí, um cronograma, aí pode ser um slide mais único, assim, dizendo todo o cronograma que você imaginou para o trampo. Se você não quiser, não precisa também, para não ficar repetitivo ali com os entregáveis, etc. Então, é mais um guia mesmo, mas você pode excluir ou um ou outro, ou deixar tudo, enfim, daí é você que vai decidir
o que vai encaixar mais no storytelling da apresentação da tua proposta, tá? Você vai falar sobre você. Nesse caso, freela não tem equipe, então eu não falo sobre minha equipe, eu falo sobre mim. 80% dos casos dos clientes que eu apresento a proposta seguindo essa sequência, esse storytelling e seguindo mais ou menos aquele guide que eu te passei, falam que sim, faz sentido e eu consigo prosseguir para uma fase de negociação. A taxa de sucesso da fase de negociação é outra, porque o movimento de negociação é outro, tá? Porque o valor muitas vezes vai precisar sofrer ajuste. No meu caso, dificilmente eu reajusto o valor, porque é um valor que já está muito dentro daquilo que o meu perfil de cliente acha que é um valor ok para pagar. Então ele dificilmente chora. E aí é um sinal também que eu posso aumentar o meu valor e aí eu vou testando. Mas quando você pergunta para ele se faz sentido, é uma forma de você entender se o storytelling da tua proposta, a tua apresentação realmente foi coerente, né? Aí você pode pegar, você vai anotando, vai vendo feedback, se teve alguma coisa da proposta que você deixou de colocar porque você falhou em alguma coisa na fase de diagnóstico, pré-diagnóstico e por aí vai, né? Então, por aqui, gente, a gente tem todo um caminho para a gente conseguir ter uma fase, né, ter uma fase ali de vendas, né, de relacionamento de vendas ali para a gente conseguir caminhar para uma proposta. Tem um caminho bem coerente aqui, tá? Um caminho que eu faço, que eu validei, que eu já ensinei outros freelancers a fazer e é um caminho que eu ensino startups e empresas a fazerem, entendeu? Então isso serve para todo mundo, tá? Para todo mundo. A diferença é encaixar isso no contexto. Nesse caso eu passei muito contexto para nós freelancers mesmo. Então você precisa colocar isso dentro do teu contexto e enfim, ver, testar, entra muito aquele mindset de teste, vai experimentando, vendo o que funciona, tá? Então é isso. Aí amanhã eu vou colocar um vídeo, uma mini aula lá no grupo do Facebook, complementando aqui algumas coisas dessa live, trazendo outros insights sobre algumas coisas dessa live de hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido interessante para você. Então a gente passou pelos 3 passos, né? Pré-diagnóstico, diagnóstico e proposta. Então a gente entendeu qual é o guide certinho para a gente construir uma proposta bacana, entendeu como fazer um bom pré-diagnóstico e como fazer um bom diagnóstico, tá bom? É isso, valeu Freela, e aí, por favor, curte aqui o canal, compartilha o vídeo, né? Comenta aqui embaixo, porque isso ajuda a mostrar o vídeo para mais freelas e para mais pessoas que tenham interesse em amadurecer profissionalmente, né, os seus trabalhos autônomos, tá bom? Valeu, freela, tamo junto!